Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, Ele o recompensará. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus e Ele as guarda na memória. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu, e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem
aos que precisavam de ajuda. Amado Deus e eterno Pai de bênçãos sem medida, o Senhor derramou sobre nós as suas preciosas bênçãos e nos tornou herdeiros de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Senhor é um Deus caridoso, um Deus que olha para a nossa miséria e a nossa pobreza espiritual, um Deus que não nos deixou abandonados. Semelhantemente, agora que recebemos da sua graça, devemos também ser caridosos com aqueles que nos rodeiam, especialmente dividindo os bens que o Senhor nos concedeu com aqueles que nada têm. Pai, concede aos seus filhos, àqueles que um dia foram resgatados pelo Senhor, que sejam, ó Deus, liberais em suas posses, que não venham reter as bênçãos que o Senhor os tem concedido, mas que tenham um coração dado para repartir com aqueles que tanto precisam. Vivemos um tempo, ó Deus, onde as pessoas têm buscado a sua alegria e a sua felicidade nos bens que pode possuir, mas a sua palavra diz que a verdadeira alegria está em dar e não em receber. Por isso, ó Deus, converte o coração dos teus filhos, para que não sejam pessoas que venham reter as suas bênçãos, pelo contrário, que enxerguem nelas uma oportunidade para serem bênçãos na vida daqueles que tanto precisam. Os teus filhos não venham desprezar os pobres, não venham desprezar aqueles, ó Deus, que não tiveram a mesma sorte que eles neste mundo. Pelo contrário, que venham amar o seu próximo, assim como o Senhor também nos amou. Isto eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.